Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sinduscom-DF. Temos a honra de recebê-los na tarde de hoje para o encontro com candidatos ao governo do Distrito Federal, Compromisso com a Construção Civil, eleições 2018. Comunicamos que este evento está sendo transmitido ao vivo via fanpage do Sinduscom-DF em nosso Facebook. Esta iniciativa tem o apoio da Federação das Indústrias, FIBRA, e é uma parceria com a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário, a DMDF, a Associação Brasiliense de Construtores, ASBRACO, Clube de Engenharia de Brasília, SEMB, Serviço Social da Indústria da Construção Civil, SECONCE-DF, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-DF, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL-DF, Sindicato dos Engenheiros, SENGE-DF, Sindicato dos Trabalhadores e Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico, CODESE-DF. Considerando o fato de estarmos em período eleitoral, as autoridades que estiverem aqui presentes e pleitearem cargos eletivos não serão nominadas. Aproveitamos para registrar e agradecer a presença dos empresários associados do Sinduscom-DF, diretores e funcionários da entidade, representantes de entidades de classe do setor produtivo, profissionais de imprensa, senhoras e senhores aqui presentes. O objetivo deste evento é conhecer as principais propostas dos candidatos ao GDF e dar publicidade às reivindicações da construção civil do Distrito Federal. Um setor que já empregou mais de 90 mil trabalhadores com carteira assinada e hoje possui apenas 26 mil pessoas na formalidade. Isso representa 70% da queda do emprego informal na construção civil, formal, perdão. Nossa indústria contribuiu com 5,4% do PIB do Distrito Federal e a construção civil é o seu maior componente. Com 55%, isso equivale a 5,4 bilhões. Costumamos dizer, quando a construção civil vai bem, a economia vai bem. E ao contrário, também acontece. Vamos à composição da mesa. Neste momento, convidamos o anfitrião do evento e presidente do Sinduscom-DF, o senhor João Carlos Pimenta. O apoiador deste evento e presidente da FIBRA, o senhor Jamal Bittar. Por fim, o assessor parlamentar e mediador dos trabalhos desta tarde, o senhor Marcelo Moraes. Comunicamos a todos que a ordem de participação dos candidatos foi escolhida mediante sorteio, na presença dos respectivos assessores de campanha. Durante o encontro, cada candidato será acompanhado por 2 representantes de entidades de classe, alternadamente, que também estarão sentados à mesa. Essas participações, da mesma forma, foram definidas via sorteio. Convidamos o senhor João Carlos Pimenta, presidente do Sinduscom-DF, para a sua saudação inicial. De início, eu gostaria de agradecer à Federação das Indústrias, a FIBRA, na pessoa do nosso presidente Jamal Bittar, pelo apoio que nos foi dado para que esse evento pudesse ocorrer. Agradeço também aos representantes, presidentes e representantes das entidades que estão participando conosco dessa sabatina, vamos chamar assim, desse encontro, que eu prefiro chamar de compromisso firmado, a ser firmado com os candidatos, e que eu, para não cometer nenhuma injustiça, fiz uma colinha, a única que eu vou usar, a menos da pergunta, a única colinha que eu vou usar para citar e agradecer aqui as entidades. A DEME, a ASBRACO, CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, SEMB, Clube de Engenharia de Brasília, CODESE, CREA, SECONCE, SENGE e o Sindicato dos Trabalhadores. Em nome dessas
entidades, a Fibra e dessas agora citadas, eu saúdo os presentes aqui, sejam bem-vindos e vamos ter um trabalho bastante profícuo aqui. A união dessas entidades em Brasília, ela é enaltecida e é reconhecida em todo o Brasil. Basicamente, é o local onde a gente trabalha realmente em conjunto. A gente tem um problema ligado à engenharia, todos esses que eu citei, de alguma forma, estão ligados, né, ao setor da construção, ao setor da engenharia, e, então, há um trabalho sempre feito em comum acordo. E essa união, ela tem nos levado a obter, eu diria, sucessos em diversos assuntos que a gente trata, sempre tratando de direitos legítimos e de utilidade que venha a beneficiar a todo o setor e a cidade, de um modo geral, que ganha com isso. A construção, ela pode ser dividida assim, de forma macro, em dois subsetores, que seria o de obras públicas e a construção imobiliária, o setor que faz os imóveis para venda. E esses dois subsetores, que eu diria, a gente, nos últimos anos, tem conseguido bastante sucesso, como eu falei, e isso eu atribuo a essa união, que ela sempre puxa os vetores para o mesmo sentido, que eu rapidamente citaria no setor de construção. Nós temos feito um combate bem forte contra a modalidade de pregão nas licitações de serviços e obras, e temos contato com o apoio de todos. Temos feito um trabalho em cima de orçamentos, atualização de licitações com orçamentos atualizados, que também a gente tem conseguido muita coisa. Tem conseguido colocar trabalhar junto às comissões para que as exigências de capacitação sejam as mais justas, nem mais para se restringir, nem menos para que o processo fosse comprometido com quem às vezes não está capacitado, mas isso aí tem conseguido. Então, o setor tem batalhado, não vou dizer que a gente já completou o que queria, mas temos tido, vamos dizer, como eu falei, sucesso nesses empreendimentos. O setor imobiliário, o setor da construção imobiliária, ela também, a gente trabalhou muito, principalmente nos poderes constituídos, do Legislativo e do Executivo, até do Judiciário também, com assuntos de extremo interesse e que a gente conseguiu muita coisa. Eu citaria, assim, como citei do setor de obras públicas, rapidamente, a unificação da aprovação de projetos em uma central chamada de CAP, é do agrado de todos e a gente trabalhou muito para que isso viesse a ocorrer. É considerado, para o setor, pelo menos a que chegou a mim de forma unânime, como uma vitória. Nós aprovamos também, que foi um trabalho constante, um trabalho sempre muito árduo, algumas leis, que eu citaria assim rapidamente: a permeabilidade, o polo gerador de viagens, que substituiu o RIT. Então, tudo isso que a gente tem, o Código de Edificações, estamos aí participando ativamente, espero que haja um apoio geral, assim, político, para que o LUOS venha a ser aprovado esse ano, se não, rapidamente, no próximo exercício. Então, a gente tem trabalhado muito, e essa ideia de trazer aqui os postulantes ao Palácio do Buriti é para transmitir a eles o que a gente espera, e eu até fui um pouco à frente, o pessoal até não achou ruim, eu vou tratar como compromisso. Então, o que a gente perguntar aqui for respondido, eu estou encarando como compromisso assumido por quem quer que seja a vir a ser governador ou governadora. Eu não vou me estender muito, que essa saudação inicial a gente ficou de fazer bem rápida, e, então, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Vamos dizer, vamos trabalhar a formatação do evento. O nosso mediador vai falar detalhadamente para que todos entendam como participar. E eu, então, mais uma vez, fico apenas para agradecer a vocês e que tudo transcorra da forma mais proveitosa possível para todos nós e para os próprios candidatos de onde sairá governador. Obrigado. Passamos a palavra ao presidente da Fibra, o senhor Jamal Bittar.
Boa tarde a todos e a todas, todas e todos. Uma imensa satisfação essa Federação de Indústria participar desse projeto Sinduscon, e nos honra bastante nossa participação e colaboração diante de uma instituição extremamente representativa, não só do segmento industrial, como do Distrito Federal. Cumprimento o João Carlos Pimenta, amigo, companheiro, e que nós temos podido ter a honra de trabalharmos em cooperação, como é o que se espera das instituições. Cumprimento a todos os empresários aqui, presidente do Sindicato da Base da Indústria, senhoras e senhores. Eu quero dizer que é muito oportuno e eu qualifico como o mais importante sabatina, não debate, ocorrido até agora do setor produtivo, porque se trata não só do ambiente do Sindicato da Construção Civil, pela elaboração e pela representatividade dos empresários desse setor na cidade. Falávamos ali há poucos minutos que uma máxima que cada vez fica confirmada: quando a construção civil vai bem, a economia vai muito bem. A capacidade desencadeadora da construção civil é uma coisa incontestável. Nós, Federação de Indústria, podemos dar nossa contribuição. Elaboramos um documento a partir da consulta aos sindicatos que compõem a base da indústria. Foi elaborado com todos os sindicatos da nossa base, incluída aí Sinduscon, Sindivest, Sindigraf, Sindiman, Cimeb, enfim, os 10 sindicatos da nossa base. E esse documento foi remetido, o Pimenta, permita falar dele, porque ele é o nosso documento, a partir de entrevistas com empresários e dirigentes do setor, remetido a todos os candidatos. Um documento sintético e que os senhores terão a oportunidade de recebê-lo, acredito que ainda hoje, e que mostra a proposição da indústria aos candidatos, no sentido de que se comprometam, conheçam as demandas do setor produtivo como um todo e que possam contribuir para nós possamos mudar essa crueldade nessa cidade, onde 94% da economia é movida ao setor público. Esqueceram do setor produtivo da cidade e hoje nós pagamos uma conta bastante alta por isso. Não podemos nos tornar eternamente dependentes do setor público, até porque nossa cidade tem grandeza, nossa cidade tem inteligência. A nossa vocação em todos os ramos do setor produtivo e industrial, e, em especial, aquelas a que nós voltamos com bastante contundência, que são os setores da inovação e da tecnologia. Eu tenho certeza que o nosso passe, a construção civil, está embutida nesse processo. Não podemos mais ter uma sociedade, temos um dos melhores mercados do país, uma educação de altíssimo nível, uma renda per capita 2 vezes acima da média, e sermos reféns do setor público. Até porque o setor público ele é incapaz de nos vislumbrar um horizonte de crescimento sustentado e definitivo. O setor público hoje ele briga com custeio. Nós precisamos muito mais do que custeio, nós precisamos de investimento. E eu queria falar rapidamente dos 6 eixos que são colocados, se me permite. Nós fizemos um documento bem sintético. Um eixo inovação e desenvolvimento tecnológico. O segundo eixo, segurança jurídica e tudo que pertine a ela. O terceiro eixo, a melhoria do ambiente de negócios. O quarto eixo, diversificação da economia com sustentabilidade. O quinto, mobilidade e logística inteligentes. E o sexto, é um tema poético, mas muito importante, Brasília inovadora, cidade sustentável. Eu acredito que nós conseguimos sintetizar da melhor forma para não elaborarmos o documento daqueles que, no prefácio, o sujeito já fica com preguiça de ler o documento. Esse está muito objetivo, inteligente, muito discutido, com as bases que nós elencamos aqui, e esperamos que seja um material para ser muito bem apreciado por cada candidato e que cada um se comprometa com o desenvolvimento da indústria do Distrito Federal, do setor produtivo de forma geral. Mas nós focamos sempre bastante no setor produtivo da indústria, que engloba a construção civil e mais 10 segmentos, e mais 9 que estão, em boa parte, representados aqui.
Quer dizer que a nossa vontade é que cada candidato absorva bastante desse processo, possa que, como o Pimenta falou, é muito bem colocado e lembrado. Eu quero que cada proposição colocada e acatada pelo candidato se transforme num compromisso, bem como a leitura desse documento. Nós precisamos de Brasília, uma Brasília desenvolvimentista. Nós não podemos mais ser reféns de concurso público e recurso público. Isso é só um instrumento, é um elemento, não pode ser mais aquela coisa que seja mantenedora da cidade. Eu tenho certeza que esse discurso para o setor produtivo ele é muito adequado. O que nós precisamos é passar isso para o grupo de políticos que farão a gestão da nossa cidade. Queira Deus e Ele abençoe esse debate para que nós possamos tê-lo profícuo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Conheceremos agora as regras do evento, que serão apresentadas pelo assessor parlamentar do Sinduscom-DF e mediador deste evento, o senhor Marcelo Moraes. Marcelo Moraes é bacharel em Administração de Empresas, bacharelando em Direito e pós-graduado em Administração Pública. Responde pela presidência da Domínio Consultoria em Relações Institucionais e Governamentais. É presidente do Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico Brasileiro, vice-presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, vice-presidente da Associação Brasileira dos Investimentos em Autoprodução de Energia e conselheiro nacional do Meio Ambiente da Confederação Nacional da Indústria. Marcelo. Estou ficando velho, né, presidente? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui à Casa da Construção Civil no Distrito Federal. Vou ler rapidamente aqui como vai funcionar o evento, quais são as regras. São regras bastante básicas, simples, mas é importante que todos saibam a dinâmica e também quem está nos assistindo aí pelo Facebook do Sinduscom. Foram convidados para este evento os 5 candidatos mais bem colocados, conforme pesquisa de intenção de voto da Datafolha, registrada no Tribunal Superior Eleitoral em 6 de setembro de 2018. A candidata Helena Pedrosa, do PROS, que é líder nas pesquisas, foi convidada, mas optou por não participar do evento, posição que o sindicato respeita. O Sinduscom-DF, então, consultou os seus associados sobre os demais candidatos, que estavam todos empatados tecnicamente, e convidou Alexandre Guerra, do Partido Novo, para a vaga disponibilizada pela ausência da candidata líder das pesquisas. Ao todo, o bloco terá 45 minutos. Cada um dos blocos terá 45 minutos. E, nesse tempo, o candidato vai expor o seu programa de governo. É um debate programático, é um debate diferente daqueles que nós estamos habituados, principalmente nos veículos de mídia. A exposição inicial será composta por 12 minutos de apresentação do candidato e 3 minutos para falar de um tema surpresa, sorteado no momento da sua participação. Eu vou sortear entre 20 temas que foram previamente estabelecidos e os candidatos todos tiveram acesso a esses temas. Após a exposição, daremos início às perguntas. O presidente do Sinduscom-DF e o presidente da Fibra farão uma pergunta padrão a todos os candidatos, portanto, será a mesma pergunta para todos. Cada presidente de entidade, de classe, também terá direito a uma pergunta para o candidato que acompanhará a mesa. 2 presidentes de associações farão parte da mesa, cada um tem direito a uma pergunta. As perguntas da plateia, isso é importante, deverão ser formuladas somente por escrito e em letra legível, contamos com a contribuição de todos, somente por escrito em função também da transmissão ao vivo. Então, como nós temos câmeras fixas, se fosse oral, a gente não teria como filmar e quem está nos assistindo pela internet não poderia acompanhar. Portanto, somente por escrito, nós vamos fazer uma seleção prévia aqui em cima. As fichas estão disponíveis com as recepcionistas do evento e elas estarão circulando por todo o salão. Basta pedir uma ficha, redigir a pergunta, devolver à recepcionista e ela trará aqui à mesa. Cada pergunta terá duração de 1 minuto. As respostas deverão ser dadas pelo candidato no tempo máximo de 3 minutos cada uma. Nós vamos estar acompanhando esse tempo num cronômetro que será disponibilizado naquela tela. Não serão permitidas réplicas. A condução do encontro será feita por mim, que sou o coordenador dos trabalhos, e acompanharei pessoalmente o tempo da exposição e das perguntas. Lembramos que esse será um evento técnico com foco na construção civil do DF. Isso posto, contamos com a colaboração da plateia para que não se manifeste de forma inadequada durante a palavra dos candidatos. Aproveitamos para agradecer a presença dos assessores e correligionários de cada candidato que estão presentes aqui ao fundo também do nosso auditório.
Por fim, eu reforço que nosso evento está sendo transmitido ao vivo, como eu disse antes, na página do Sinduscom no Facebook. Essas são as regras. Dando sequência à programação do evento, convidamos então o primeiro candidato do dia, o senhor Rogério Rosso, do PSD. Para acompanhá-lo, chamamos à mesa o presidente do Clube de Engenharia de Brasília, o senhor Hélio Fausto, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, o senhor Raimundo Salvador. A partir de agora, os trabalhos serão conduzidos pelo mediador do evento, o senhor Marcelo Moraes. Bom, então dando início aqui ao nosso primeiro convidado, candidato Rogério Rosso. Candidato, ali tem uma tela com o cronômetro de todos os tempos que nós utilizaremos. Eu já fiz uma prévia aqui com o nosso público de todas as regras. O senhor vai ter uma menção inicial de 12 minutos para falar de temas livres, obviamente que abordem a Constituição. Depois uma perguntinha aqui de mais 3 minutos e aí a gente passa para as perguntas com os nossos convidados e com a plateia. Ok? Perfeito. Então seja muito bem-vindo aqui à Casa da Construção e, por favor, o senhor tem os 12 minutos para as considerações iniciais. Tá. Bom, boa tarde a todos. Dr. João Carlos Pimenta, presidente, Marcelo Moraes, meu amigo, todos da mesa. Muito obrigado pelo convite, a todos os participantes, dirigentes de entidades, empresários, colegas aqui de coligação, enfim. Primeiro, parabenizar o Sinduscom por essa iniciativa importante no momento que eu digo o mais difícil da história do Distrito Federal, do ponto de vista também da sua economia, porque nunca tivemos tantos desafios e um cenário muito difícil, não só na questão da economia nacional, mas principalmente da nossa economia local e regional. A primeira pergunta que eu me faço, ou nós devemos nos fazer, é se o Distrito Federal está no rumo certo do ponto de vista da sua economia. Ou também, se nós, como unidade especial da Federação, quando eu digo nós, não só nós, personagens políticos, mas como sociedade, se nós sabemos aonde nós queremos ir a partir desse momento. Eu digo que nós estamos, Ronildo, na 5ª fase, essa é a minha avaliação pessoal, Marcelo, na 5ª fase da nossa história econômica. A primeira, óbvia, da construção de Brasília como a nova capital, anos 50 e ainda meados dos anos 60, depois a sua consolidação como cidade administrativa, lembrando que alguns órgãos federais nem sequer vieram para o Distrito Federal, e o Itamaraty, por exemplo, veio só, Toninho, em 1970. Poucos lembram disso, que alguns órgãos só chegaram aqui em 1970. Depois, uma terceira fase, que foi uma fase da diversificação das atividades econômicas do Distrito Federal, e o início do movimento de crescimento populacional no sentido plano para fora. Nos anos 90, a década do alto crescimento populacional, tanto aqui dentro do quadrilátero do Distrito Federal, como também o que hoje chamamos a região do entorno. Lembrando que foi exatamente em 1994
que 5 municípios surgiram em função do desmembramento, principalmente do município de Lusiânia. Em 1994, foi a criação dos municípios de Cidade Ocidental, Valparaíso, Novo Gama, Santo Antônio Descoberto e Águas Lindas. Então, os anos 90, lembrando, no Distrito Federal, a criação de várias cidades, vários núcleos urbanos novos, uma década de crescimento populacional acelerado. Nos anos 2000, já com um perfil altamente competitivo dos estados, me refiro à guerra fiscal, doutor Pimenta, onde o Distrito Federal, que vinha com programas de desenvolvimento PROIN, PADES, PRODECON, nos anos 90, no final dos anos 90, implantou no Distrito Federal, e eu contribuí, mesmo fora do governo, para isso, para que nós pudéssemos não só reter as nossas empresas localmente, como também atrair novos investimentos. Prodef 1. Estamos agora numa fase que eu diria que seria talvez a metropolinização ou o Distrito Federal ampliado do ponto de vista da nossa economia. Claro, sempre tivemos uma região geoeconômica de influência extra Distrito Federal, mas, no atual momento, uma região conurbada que participa do nosso dia a dia, não só com mais de 200 mil moradores de municípios goianos que vêm trabalhar no Distrito Federal, mas como também utilizar serviços de saúde. Nós temos uma população de 3 milhões e 100 mil habitantes, arredondando, é 3 milhões e 59 mil habitantes, 3 milhões e 100 mil habitantes, e uma população de 1,5 milhão de habitantes dessa área metropolitana do Distrito Federal. Temos um PIB, o quinto PIB per capita nacional, aproximadamente 200 bilhões. Temos um orçamento de 42 bilhões de reais per capita, o que nos daria, ou nos dá, a condição de o maior PIB per capita do Brasil, o maior orçamento do Brasil, a maior renda per capita do Brasil, o dobro da de São Paulo, que é a segunda colocada, e as piores performances em indicadores de prestação de serviços públicos. Essa é a primeira reflexão que nós temos que fazer. Como o Estado de Goiás, que tem muito menos recursos por aluno, conseguiu o primeiro lugar no IDEB, e o Distrito Federal, 22º. São reflexões que nós temos que fazer. Aqui eu não estou criticando absolutamente ninguém, apenas uma reflexão de que momento e que estratégia que nós devemos adotar. Aquele candidato que vier aqui com uma chave do segredo ou com um modelo pronto, vocês e nós vamos sempre desconfiar, porque se houvesse esse modelo assertivo, seguramente nós já estaríamos nele. O Distrito Federal é a unidade da federação mais distante da esplanada dos ministérios. Isso eu afirmo para vocês. O Distrito Federal tem como sua origem vocacional, claro, hospedar os poderes e os recursos federais disponíveis para investimentos em todas as áreas, principalmente nas áreas essenciais no serviço: saúde, segurança, educação, mobilidade, transportes, habitação. Infelizmente, o Distrito Federal está ficando para trás na apresentação ou na captação de recursos para investimentos. Eu tenho uma visão de que só vamos conseguir sair desse momento crítico, único, com 350 mil desempregados. Vocês empregavam há 4 anos atrás, quase 90 mil, 95 mil trabalhadores, hoje 18, 17, onde a construção civil ela é a principal empregadora no nosso segmento industrial, que já foi muito mais participante da formação do nosso PIB no Distrito Federal. Nosso PIB, queiramos ou não, sempre será lastreado no serviço público, porque essa é a nossa vocação original. Entretanto,
o setor privado ou produtivo enfraquecido, o Distrito Federal todo estará enfraquecido. E, colocando essas considerações, é impossível o Distrito Federal avançar nos quesitos de indicadores de serviços públicos ou de geração de trabalho, emprego e renda nos diversos setores, e eu estou aqui numa reunião da construção civil, que é a que mais responde positivamente ou negativamente a uma crise. É a mais rápida, né? Se nós não fizermos em conjunto um trabalho, governo, sociedade, setor produtivo, trabalhadores, né, onde as divergências precisam ser colocadas de lado e tem que prevalecer essa guerra que nós precisamos travar pelo desenvolvimento. Eu defendo que o governo precisa agir descentralizadamente. Eu estou absolutamente convencido de que centralizar a gestão no Palácio do Buriti é um malefício para a população, uma vez que nós temos cidades vocacionadas, nós temos cidades como Ceilândia, com quase 600 mil habitantes, nós temos um conjunto de aglomerados urbanos, né, aspas, independentes, e com a sua especificidade cultural, econômica, regional, ambiental, territorial, e a não descentralização é, para mim, um dos grandes fatores dos resultados negativos colhidos pelos governos, nos últimos governos, e também pela nossa economia. E eu defendo uma autonomia de gestão das regiões, eu defendo uma fiscalização regionalizada, eu defendo uma qualidade de projetos para o setor de construção civil muito maior do que existe hoje, se é que existe. Eu defendo uma cidade, um DF regularizado, mas, ao mesmo tempo, eu defendo um DF que tenha uma visão bastante humana da situação das pessoas, um DF não truculento, e sim um DF do diálogo, um DF da regularização, um DF onde nós tenhamos o técnico que prevaleça sobre o político, principalmente nas áreas chaves do governo do Distrito Federal. Eu defendo que o setor produtivo participe diariamente, não só fingir que existe um conselho e, de vez em quando, o governador chama esse conselho para dar alguma notícia positiva ou justificar algo que não está funcionando. Eu defendo uma participação em tempo real, decisória, da sociedade com o governo. Eu defendo uma autonomia financeira das RAs, onde, infelizmente, você tem cidades, por exemplo, ou regiões como a região dos condomínios, que geram centenas de milhões de IPTU, e hoje você não tem nenhum posto de saúde em toda a região dos condomínios do Altiplano, até, por exemplo, o Jardim Botânico, ou mesmo ali a região do Tororó. Eu defendo que nós tenhamos um plano de desenvolvimento customizado por atividade, focado no mercado dita as regras. Eu defendo uma recuperação da capacidade de renda do servidor e do trabalhador, sem o qual essa simbiose, se não estiver bem resolvida, nós teremos um Distrito Federal, a cada dia que passa, pior nos seus indicadores. Que é isso, está exato, hein? Veio afiado, veio afiado. Então, terminamos cravados os 12 minutos iniciais para as suas considerações. Obrigado, candidato, pelo respeito ao relógio. Eu vou agora sortear um dos temas aqui, um dos 20 temas, nós encaminhamos para a sua assessoria. O presidente Pimenta já está me orientando aqui. É porque tem questões específicas e vou pedir ajuda. O tema é bom, viu? O tema é bom. É pontualidade nos pagamentos. Pontualidade nos pagamentos. Já começamos bem, vou dar uma lida aqui bem breve. Bom, se você pode tirar a interrogação por exclamação. Pronto, está respondido. Ponto, né? Você tira a pergunta e eu respondo. Pum. Eu vou ler aqui só um trechinho. Eu sei que o senhor não precisa, que o senhor conhece bem o tema, mas pagamentos feitos respeitando suas devidas ordens cronológicas das datas de sua exigibilidade,
não podendo ser superiores a 30 dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. Mas o tema fica aberto, o senhor tem 3 minutos. Candidato, por favor. 3 minutos para pagar tudo, né? Bom, é só tirar a exclamação e botar a interrogação, está respondido, né? A lei assim prevê, tá certo? E as normas do Tribunal de Contas do Distrito Federal e as boas práticas administrativas, elas sendo observadas, você veja que o Sinduscom, que é um sindicato tão importante, tão parceiro da população, coloca como tema, né, pontualidade nos pagamentos. Veja aonde chegamos, né? Em 2010, naqueles 8 meses nossos difíceis do governo, muito difíceis, intervenção, por serviços paralisados, obras paralisadas, enfim, nós chamamos os melhores técnicos do governo do Distrito Federal, exatamente também para que observasse essa questão. Talvez os senhores não se recordem de nenhum problema nesse sentido, porque, ainda mais num momento como hoje, 2010 era outra questão. Em 2010 nós não tínhamos esse desemprego, nós não tínhamos problemas graves da macroeconomia e da nossa economia também. Mas essa questão, principalmente quando a gente tem uma realidade no setor de construção civil tão séria, né? Quantas empresas fecharam nos últimos anos, né? Quantas dificuldades são encontradas por vocês quando as obras irregulares no Distrito Federal prevalecem sobre as regulares, né? Quando nós temos uma falta de investimentos generalizado e uma burocracia excessiva que desmotiva, né, o empreendedor, desde a licença até, enfim, o dia a dia do governo. Então, queria afirmar para vocês, é óbvio, mas é importante dizer, que a pontualidade nos pagamentos, principalmente a cronologia, ela será observada como regra sem absolutamente nenhuma exceção, em casos extraordinários, né? Como, por exemplo, essa queda desse viaduto, que o atual governador falou que a cidade está envelhecendo, né? Roma, então, não ia existir, né? E ali não cai nada. Em Roma não cai nada. Então, a cidade não está envelhecendo. É uma cidade jovem. Mas, às vezes, alguma emergência acontece, mas o meu compromisso do meu governo é manter a pontualidade, a cronologia dos pagamentos e obedecer estritamente a isso. Perfeito, candidato. Obrigado mais uma vez aí pelo cumprimento do tempo. Assim encerramos esse primeiro bloco de 15 minutos, onde o candidato teria para fazer as suas considerações iniciais e responder essa pergunta. Agora vamos partir aqui para a pergunta da mesa, as 2 perguntas da mesa e também as perguntas da plateia. Já recebemos aqui várias perguntas, tem perguntas muito interessantes, e quem mais quiser encaminhar, basta chamar uma das recepcionistas e encaminhar novas perguntas. Vou começar aqui à minha esquerda, então, com o presidente do Clube de Engenharia de Brasília, doutor Hélio Fausto, clube que é uma das entidades aqui parceiras do Sinduscom nesse evento também hoje. Candidato, boa tarde. Boa tarde a todos e participantes desse evento tão importante aqui para o Sinduscom e tão importante para a nossa categoria. Candidato, eu tenho a honra de presidir o Clube de Engenharia, primeiro clube fundado no DF em 28 de setembro de 1957, há exatos 61 anos. Os fundadores foram os engenheiros que aqui chegaram no início, e que transformaram o Cerrado num canteiro de construção da maior cidade em construção no século XX. Poucos se lembram desse recorde, mas foi um recorde. Naquela época, a engenharia era uma decisão de Estado, e por isso Brasília veio para cá, e por isso a cidade foi implantada, e os militares deram continuidade, porque era uma questão de Estado. Depois do fim do governo militar, os governos tornaram a engenharia uma decisão política. E o senhor colocou muito bem aí agora que no seu governo o técnico prevalecerá sobre o político. Muito bem. Aí nós, com essa decisão de se tornar decisão política e não técnica, vieram os problemas. Invasões transformadas em assentamentos totalmente sem projetos, descontinuidade da doutora de Corumbá 4, falta de manutenção de viadutos, escolas, hospitais, etc. O Centrade, o Estado Mané Garrincha, etc.
E, além disso, hoje nós temos uma quantidade enorme de obras inacabadas. Então, além de se transformar num instrumento político, a engenharia se transformou num amontoado de problemas que gerou esse passivo enorme que nós temos aí hoje. Ao mesmo tempo, veio o sucateamento da engenharia, tanto na área privada quanto nos setores do governo que tem departamento de engenharia de si. É de se estranhar que hoje os engenheiros que participem da atividade fim, que produzem emprego, geram renda, etc., tenham a metade ou menos do salário de membros da atividade meio, que são policiais, procuradores, etc., que não geram renda, só gastam. Muito bem. Isso aí trouxe além do sucateamento, trouxe um desinteresse pela profissão. Muito bem. Nós tivemos há pouco um concurso para a Nova Cap, Casa de Engenheiros, em que o salário previsto de engenheiros é de R$ 4.500, de procurador R$ 22.000. É alguma coisa de se estranhar, né? Como é que podemos, a atividade meio que não produz nada, ter o triplo do salário. Então, candidato, considerando que o seu programa de governo contempla um grande leque de obras, né, pergunto qual o seu compromisso, caso eleito, com a engenharia para torná-la novamente uma política de Estado, reequilibrá-la, torná-la uma profissão atraente e prestigiada, uma vez que o senhor não vai conseguir tocar as suas obras com policiais, que ganham o triplo do que ganham os engenheiros. Muito obrigado. Não é o policial que ganha muito, é o engenheiro que ganha pouco. Primeira observação que eu faço. Isso é importante, é a convicção. Se for a gente comparar, então, o salário com o professor, então a gente fica mais preocupado ainda, porque também é uma categoria tão importante que forma e ganha menos que um engenheiro. Então, não é o salário do policial, e sim o salário do professor, o salário do engenheiro, na minha avaliação, do técnico de enfermagem, que está pouco. Mas eu recebo a sua pergunta e com muita tranquilidade, concordando em parte com as suas observações. Quando eu digo em parte, eu discordo quando uma atividade de meio não produz, sem ela você não tem atividade fim. A atividade de meio, ela é a passagem para a atividade fim. Mas é verdade que numa cidade do servidor, como é Brasília, você, principalmente nas 3 primeiras décadas, como eu disse, 60, 70 e 80, ainda num sistema de implantação, e 90 com crescimento populacional, e foi exatamente, doutor Hélio, na década de 90 e 2000, que tivemos, do ponto de vista da engenharia pequena e média, o maior número de obras da história do Distrito Federal. Sejam elas habitacionais, comerciais, viárias, enfim. O que nós precisamos entender é que, seja qualquer que for o governo que entre, algumas políticas vão precisar ser de Estado, doutor Hélio. De Estado. E quando eu assumo um modelo, por exemplo, de descentralização, maior autonomia para as regiões, eu tenho que assumir que aquela região vai precisar de ter gente muito qualificada, vai precisar ter técnicos que sabem comprar produtos e serviços dentro da legislação, a Procuradoria-Geral, enfim. Essa questão de engenharia no Distrito Federal, você tem toda a razão, né? A Nova Cap já teve o seu auge do ponto de vista da engenharia, e hoje nós não sobreviveremos se não tivermos uma central de projetos. Só que a central de projetos do meu governo, do meu modelo, ela tem a participação do setor produtivo, do setor privado. Não tem como, hoje, rapidamente, pela demanda que existe no Distrito Federal, desde uma escola até uma obra como Interbairros, por exemplo, não tem a menor possibilidade de nós não termos essa central de projetos também para as pequenas, para as médias e para as grandes obras. Então, eu vejo que a área de engenharia é talvez a área classicamente onde a gente vai precisar fazer um entendimento entre setor público e setor privado para o bem da sociedade, dentro das regras e da norma existente, mas a minha ideia é uma central de projetos com a participação de engenheiros, inclusive, e da sociedade civil, senão a gente não vai conseguir vencer essa batalha da falta de infraestrutura. Obrigado, candidato. Então, partimos aqui para a pergunta do nosso anfitrião, doutor João Carlos Pimenta. Lembrando que tem 1 minuto, tá, presidente? Se puder ficar dentro do tempo, é lógico que o senhor é nosso anfitrião, então teremos toda a complacência do mundo. Mas se puder, se até o tempo, essa nós pergunta agradecemos. do Sinduscon, tanto quanto a da Fibra, que será feita pelo presidente Jamal, ela será
igual, ela será repetida para todos os candidatos, as demais não. Mas a do Sinduscom e a da Fibra será a mesma para os candidatos, para uma posterior avaliação e cobrança. Tá bom. Candidato, o setor da construção se vale das contratações públicas e do mercado imobiliário para cumprir seu papel de reagir com celeridade aos investimentos, movimentar com abrangência a cadeia econômica, além de manter em seu quadro de colaboradores elevado percentual de mão de obra não especializada. No DF, o setor se encontra com atividades aquém do necessário à manutenção das estruturas das empresas instaladas e da geração de emprego a nível desejável. Ainda assim, no árduo, sério e incessante trabalho das entidades unidas, vem obtendo, junto aos três poderes, conquistas que visam possibilitar a continuidade do exercício de nossas atividades. Temos lutado muito. Perguntamos, o candidato Rogério Rosso firma compromisso de que o nosso setor será ouvido pelo governador Rogério Rosso desde o governo de transição para que nosso trabalho não se esvaia e que novos pleitos sejam avaliados. 2. Como pode ser quantificada, Rogério, e descrita a vontade política que o governador Rogério Rosso firma como compromisso para viabilizar a sobrevivência da construção aqui no DF? 3 minutos? Tentar sintetizar a síntese. Bom, primeiramente, é claro, meu compromisso nos dois aspectos. Qualquer pessoa normal que ame a cidade vai se comprometer com isso. Nós temos um conjunto de obras que vamos fazer, porém obras sem, infelizmente eu estou vendo que nesse período eleitoral, alguns adversários vão para o vale tudo, vale o que a população quer ouvir, mas as minhas propostas são lastreadas. Quanto custa, se não tiver esse valor ainda, qual é a fonte, o prazo de execução e a quantidade de pessoas beneficiadas, sem o qual nada que eu falo eu teria tranquilidade. Nós faremos um conjunto de obras, por exemplo, na área de habitação, 4 bairros do servidor. Hoje, grande parte dos servidores do Distrito Federal, por incrível que pareça, concursados, moram de aluguel. E fui na Caixa Econômica Federal, existem recursos para nós criarmos um programa de habitação em 4 bairros distintos, Sobradinho, Planaltina, Santa Maria Gama, outro, Ceilândia, Samambaia, outro, e região dos condomínios, Resaf, outro, onde o servidor poderá sair do aluguel e custear o seu próprio imóvel. Então, são 6, 7 mil unidades por bairro, inicialmente. Nós temos um conjunto viário que qualquer mediano gestor fará, como, por exemplo, a construção de uma série de intervenções viárias, como viadutos do Recanto das Emas emergencial, do São Sebastião emergencial, alargamento de vias, construção de novas vias, recuperação de escolas, construção de outras escolas, reforma de várias unidades hospitalares e construção de outras policlínicas. Enfim, nós temos um conjunto de obras, pequenas, médias e grandes, que, claro, nós vamos precisar de estar com o Sinduscom na transição, participando. Depois, se eu tivesse mais tempo e pudesse mostrar, eu mostraria para vocês como está ficando o nosso mapa de obras, por fonte de recursos, né, quais, a parte também de água, né, a parte de águas, de energia, enfim, infraestrutura, no Distrito Federal, nas áreas mais carentes também. Então, a gente tem um conjunto de obras que, entre recursos federais, recursos do BNDES, organismos internacionais, parcerias público-privadas, eu tenho a impressão que nós vamos conseguir voltar, e orçamento do GDF, é claro, vamos conseguir voltar a uma época áurea de construção, e sem a participação de vocês, eu diria, seria impossível termos êxito, porque a minha prioridade do meu governo é que a gente prestigie as empresas do Distrito Federal. Eu sempre trabalhei dessa forma e nunca seria diferente. Mais uma vez dentro do tempo, obrigado, candidato. Lembrando que nos acompanham nesse momento, ao vivo, pela internet, no Facebook do Sinduscom, aproximadamente 500 pessoas nos acompanhando simultaneamente, que é bacana e engrandece o evento, e a presença do senhor nós agradecemos em função disso. Partindo aqui para uma pergunta da plateia, antes de chamar o doutor Jamal,
Nós recebemos aqui 3 perguntas do engenheiro Francisco, do Cássio e do Daniel Mangabeira, Cássio Caetano, sobre a CAP. Elas falam de alguns outros temas. Central de aprovação de projetos. Isso, Central de Aprovação de Projetos, o destino da CAP. Qual que é o destino que o senhor dará para a CAP no seu governo? Se ela continuará existindo, ou se optará por uma outra forma de aprovação de projetos? A central eu sempre parto do princípio que uma ação de Estado para com essa questão da burocracia é sempre na boa vontade, na boa fé. Claro, né? Essa é a premissa que nós devemos partir. A Central de Aprovação de Projetos, ela não aprova muitos projetos. A burocracia governamental entre IBRAM, a GFIS, a administração, órgãos do GDF, se tiver alguma interveniência do governo federal, da SPU, da TerraCap, por aí vai. Imagina, portanto, né, ser ágil nesse sentido. Eu apresentei um projeto de lei, sugiro que os senhores depois está tramitando na Câmara. Eu apresentei já tem uns 2 anos e pouco, já foi aprovado em algumas comissões, chama Licença Brasil. É a inversão do ônus da prova. Como é que funciona hoje, Jamal? Como é que funciona hoje? O empresário, o empreendedor, vai pedir as suas licenças para o Estado faz as exigências da norma, ou não, né, que praticamente supera 2 anos e meio, dependendo do tamanho do empreendimento. O nosso projeto, que eu vou transformar em ação urgente, é que eu vou inverter o ônus. Para baixo e médio risco, o Estado vai ter um prazo para lhe dar licença. Se não te der, você está autorizado. E durante 6 meses você precisa apresentar o comprovante. A inversão do ônus da prova. Chama Licença Brasil. Está lá, né? Quando você faz, é mais fácil que falar. Já está lá consignado como uma proposta nossa em tramitação no Congresso Nacional. Dentro dessa visão nossa, Marcelo, a minha resposta é muito clara. Ela tem a celeridade necessária, os instrumentos necessários para que a gente possa dar a resposta ao setor produtivo e empreendedor que o Distrito Federal assim exige hoje? Se a resposta for não, temos que aprimorar. A resposta é não, claro. Se ela fosse sim, é manter. Né? Então, é construir um modelo com vocês, com o setor produtivo. Eu tenho uma ideia, lembre-se sempre que eu quero centralizar as ações da gestão administrativa, e para isso eu vou precisar de núcleo de expertise, de servidores públicos qualificados para análise desses projetos. Mas eu diria que, antes da CAP existir, o nosso Licença Brasília, nosso Licença DF vai ser implantado rapidamente, e já tenho até a própria assessoria legislativa da Câmara me ajudou na questão jurídica para a gente não ser questionado. Portanto, esse é o espírito do meu governo do ponto de vista de licenciamento. Obrigado, candidato. Partindo agora para mais uma pergunta da mesa, o presidente da Fibra, também nosso anfitrião aqui na tarde de hoje, doutor Jamal Bittar. Por favor, doutor Jamal, 1 minutinho para a pergunta, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde, candidato Rogério Rosso. Minha pergunta ela atinge o setor produtivo de forma bastante contundente, quando nós sabemos que a economia do DF é dependente do setor público. 94% do nosso PIB é representado pelo setor público. Eu acredito que houve um descuido tradicional no sentido da promoção do desenvolvimento da cidade, porque o próprio setor produtivo fosse gerador de riqueza. Isso fragiliza bastante nosso potencial de geração de emprego e renda e de melhoria da qualidade do Distrito Federal. Toda dependência é sempre inglória. Não é boa. Lhe pergunto qual a vossa proposta para diversificar essa economia, ampliando a participação da indústria e dos demais setores do Distrito Federal. Doutor Jamal, obrigado. Essa é uma pergunta que talvez eu já possa ter respondido um pouco nos meus primeiros 12 minutos, mas eu respondo. Nós temos 5.700 quilômetros quadrados de território.
diferentemente de outras unidades da federação, que têm alguns territórios continentais, como o norte. Nós temos a formação do nosso PIB com 90% de serviços, dos quais a grande parte, que está chegando o senador Fernando Marques, da nossa coligação, proprietário da União Química, está lá no Polo JK. Então, a diversidade do setor industrial, doutor Jamal, vamos dizer primeiro, do ponto de vista do emprego, a construção civil é o nosso principal carro-chefe. E nós temos algumas atividades industriais que nós não precisamos de tanta demanda de território, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, nos limita no segmento. Então, a questão da tecnologia, que eu acho que desde que eu nasci, eu escuto que o Distrito Federal tem a vocação para tecnologia, para serviços, né, de tecnologia, mas nós não conseguimos implementar isso de nenhuma forma. Eu fiz uns estudos recentes, há 3 semanas atrás, doutor Jamal. Por que a gente não consegue, por exemplo, fazer funcionar a nossa estação aduaneira? O Polo JK Porto Seco, nosso EAD, Estação Aduaneira do Interior, aonde a Anápolis, ali do lado, consegue. Eu me faço essa pergunta todos os dias. É vontade. É vontade de inserir no Distrito Federal, talvez, uma vocação para empresas importadoras, empresas de logística, mas nós não fazemos. Eu diria que a diversificação dentro do território do Distrito Federal se dá principalmente a atividades não poluentes e atividades voltadas para maior valor agregado, geração de mão de obra e conhecimento, startups, indústrias limpas, indústria de tecnologia, a serviço também de serviço público. É o que eu sempre falo, né? A primeira semana do nosso governo, a gente vai botar um aplicativo à disposição de toda a população. A pessoa não vai precisar sair de casa com filho com febre para procurar o hospital onde tem pediatra, ele só vai falar o seguinte: pediatra. Aí ele vai saber qual o pediatra mais próximo. Isso não custa nada, Jamal. Só que para fazer isso precisa de conhecimento e precisa de habilidade de fazer aplicativo. Então a gente não consegue transformar essa simbiose público-privada em potencial de mercado para o Distrito Federal. Nós ainda não conseguimos efetivamente fazer isso. Portanto, a resposta que eu dou para o senhor é para grandes empreendimentos territoriais no entorno e para de tecnologia dentro do Distrito Federal. Obrigado, candidato Rosso. Eu vou aqui rapidamente, em função do nosso tempo estar se esgotando, temos ainda mais uma pergunta da mesa, mas trazer mais uma aqui também da nossa plateia, prestigiando 2 associados da casa, a Tereza Cavalcante e o José Wilson Correia. São perguntas similares. A Tereza pergunta: de onde virão os recursos para as obras do DF, uma vez que o Estado encontra-se com dificuldade financeira, pontes, viadutos, escolas, hospitais. E o Zé Wilson, nessa linha, ele queria que o senhor falasse um pouquinho mais, discorresse um pouquinho mais sobre essa distância de Brasília com a Esplanada, que deve ter tudo a ver com essa questão da falta de recursos, né? As perguntas é uma só. Uma só. Cadê a Tereza? Tereza, veja bem. Quando você vai fazer a parceria público-privada, você precisa garantir ao privado que a sua contraprestação, se for uma concessão administrativa, por exemplo, ela vai se dar conforme o contrato. O Distrito Federal, ou qualquer unidade da federação, você precisa saber qual o grau de endividamento dele, o índice de liquidez dele. Nós temos ativos no Distrito Federal que eu tenho convicção em afirmar para a senhora que nós temos uma capacidade, não é de endividamento, mas de investimentos, praticamente sem nenhuma concorrência no Brasil. A distância que eu digo é: cadê os recursos do BNDES para a construção de infraestrutura? Ou do Ministério das Cidades para Mobilidade e Habitação? Ou do Ministério dos Transportes para novas vias e rodovias, ou fazer, por exemplo, o anel viário? Ou do Ministério da Saúde para a construção de alguma unidade, alguma modernização? Quando eu digo a unidade da federação mais distante, somos nós próprios, porque nós não utilizamos, né, essa nossa vantagem competitiva de estar no Distrito Federal e colocar no primeiro mês 600, 700 projetos no governo federal em todas as áreas. Nós não temos essa capacidade. O Distrito Federal tem um orçamento estimado para 2019
A LDO estimava em 40,5 bi, agora o governo reviu mais 2,2, dá 42,5 bilhões. Nós temos 14,5 bi do Fundo Constitucional, mais aproximadamente 26, 27,5 e 28 bilhões, entre outras receitas, fundo de participação, fundo de Estado e receita tributária, receita vinculada ou não vinculada. Então, nós temos tanto recursos do nosso orçamento, como principalmente capacidade de captar recursos federais e de outras ordens, até de agências de fomento internacional, que eu visitei algumas, e eles dizem, olha, Rosso, engraçado, o DF parece que já está confortável com a sua infraestrutura. Nós temos o IDH, Cristina, acima de 8, em média, mas nós temos o bairro de Santa Luzia, nós temos locais como o Condomínio Porto Rico, ou a própria Sol Nascente e Pôr do Sol e Casa Branca, outras regiões do Distrito Federal que carecem da infra básica ainda. E isso está disponível com recursos federais. É isso. Perfeito. Obrigado, candidato. Para encerrar as perguntas da mesa e o rol de perguntas como um todo, nós convidamos o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, doutor Raimundo Salvador, para fazer a sua pergunta, mostrando aqui a boa relação entre o laboral e o patronal que tem a construção civil no DF. Doutor Raimundo, por favor, o senhor tem 1 minuto também para a sua pergunta, por gentileza. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Inicialmente, cumprimento aqui a mesa na figura do Dr. João Carlos Pimenta e Dr. Jamal. Cumprimento a toda a plateia. Candidato Rogério Rosso, nós trabalhadores do Distrito Federal, ao longo desses últimos anos, temos experimentado aí a lamúria de ficarmos desempregados e, em razão da nossa representação, a nossa pergunta não poderia ser diferente. Nós estamos numa atividade que tem uma capacidade enorme de gerar emprego muito rápida e temos aí, como já citado, inclusive, por você aqui no início do nosso trabalho, cerca de 60 mil trabalhadores desempregados em nossa atividade. Então, nossa pergunta seria no seguinte sentido: qual o compromisso, qual a proposta do seu programa e do seu governo na geração de emprego na construção civil aí de forma muito rápida? Obras e projetos e ambiente favorável ao investimento. Qual empresário que vai para um local investir, ou está nele, quer investir, ampliar sem um ambiente favorável? Qual empresário que vai investir quando o índice de desemprego daquela localidade é ascendente há alguns anos? Qual empresário que vai investir quando uma licença de uma atividade média ou grande demora 2 anos e meio? Qual empresário que vai investir quando nós, agora vou sair da construção civil, quando hoje você tem um conjunto de informalidade que supera, eventualmente, em alguns setores, a formalidade, e aquele que gera emprego, carteira assinada, pagamento em dia, de acordo com a lei, ele se prejudica. Portanto, um governo tem que ser um governo... Eu não posso desconsiderar, claro, o equilíbrio fiscal das contas públicas do governo. Senão eu vou estar prejudicando, o governo está prejudicando as médias e futuras gerações. Então, isso é fundamental. Mas você implementar um ritmo de ações. Quando eu digo ações, é o seguinte: quando eu descentralizar o IPTU, por exemplo, o IPTU, parte da parcela desse IPTU vai ficar naquela cidade. A cidade vai decidir que obras fazer. Quando eu falo, por exemplo, que um empresário que construir um empreendimento e ele tiver captação de água de chuva e fotovoltaica para reduzir a dependência da elétrica e da água, eu vou dar um IPTU a menor para ele. Não vou ter renúncia nenhuma, esse empreendimento não existe ainda. Então, eu estou te dando exemplos, presidente, para mostrar que um ambiente favorável ele se constrói no dia a dia, em cada ação governamental, em qualquer área, no Distrito Federal. Então, são obras governamentais, obras não governamentais, um ambiente propício a isso, uma percepção do setor produtivo e principalmente o tecido econômico dos pequenos negócios, que esses são fundamentais e é elementar para um Distrito Federal das nossas características ter esse ambiente que a gente quer funcionando bem,
mas eu vejo que hoje, presidente, esses 60 mil desempregados, o que eu falei, vocês tinham 90, hoje nem 20, né? Mais de 60, né? Hoje, isso é fruto, e aí que eu não vou apontar culpado, mas é fruto de um desvirtuamento estratégico clássico, né, de centralização, de não captação de recursos, de falta de projetos estruturantes, de querer justificar a péssima qualidade de serviços em razão do caixa. Com o meu governo vai ser diferente. Muito obrigado ao candidato Rogério Rosso. O sorteio nos foi muito propício, viu, candidato, porque o senhor elevou muito a régua, não só da qualidade dos debates, mas do cumprimento do tempo. Então, o senhor foi fiel ao tempo e agora isso vai dificultar o trabalho dos demais. É que eu sofri muito no primeiro debate da Band, e quando eu ia falar já tinha terminado o tempo. Eu estou estudando aí. Muito bem. O senhor tem agora, então, para encerrar, até 3 minutos para fazer as suas considerações finais. Antes disso, eu agradeço em nome aqui do Sinduscom DF, de todos os parceiros, a presença do senhor aqui abrilhantando o nosso evento e boa sorte na sua caminhada. Eu que agradeço vocês promoverem esse tipo de debate, compromisso, ouvir os candidatos, olhando frente a frente, percebendo, cada um de nós temos as nossas intuições, as nossas informações sobre qual é o caminho que precisamos adotar, o perfil dos gestores que nós queremos, né, no Distrito Federal, a partir de agora. Quero dizer que a minha experiência em 2010, naquele momento difícil, tantas obras para entregar, me lembro da IPTG, precisava entregar mesmo com algumas intervenções ainda necessárias, mas precisava entregar aquela obra, né? Tive que demitir secretário de transportes, tivemos que fazer uma série de coisas, entregar a nova rodoviária, por exemplo, entregar o balão do Gama, entregar as UPAs, entregar, enfim, um caixa que eu peguei com 150 milhões e deixei com 1 bilhão. Isso naquele momento difícil, né? E também aprendendo, né, de que a vigilância também e o planejamento é importante para as atividades do governo. Então, as minhas palavras finais são essas, de que será impossível, impraticável um governo enfrentar o momento econômico do DF sem a participação do setor produtivo, dos trabalhadores, como eu disse inicialmente. É impossível, né? Isso é obrigatório. É impossível também não customizar os programas de desenvolvimento. Nós precisamos entender as vocações, já sabemos quais são, e também descentralizar a gestão do governo e aplicar naquela cidade, naquela região, aquilo que ela tem de melhor para nos oferecer. Planaltina tem um sistema do agronegócio e do comércio forte. Aí você já vai para Santa Maria, você tem a Santa Maria Comercial, Santa Maria Polo JK. Aí você vai para Ceilândia, você já tem ali atividades industriais e atividades comerciais e também uma verticalização da cidade, por exemplo, tá certo? Então, cada cidade tem uma característica. Então, para mim, está muito claro, evidente, assim, cristalino. Posso estar errado, mas para mim é isso, que nós estamos errando no excesso de centralização e que só dessa forma nós vamos ter algum tipo de êxito. E quando eu descentralizar é controlar, fiscalizar, colocar gestores e não políticos nas áreas principais, onde demandam essa expertise, né, do serviço público, como o senhor colocou na sua pergunta. Então, é basicamente isso. E convidar que vocês se tiverem algum interesse, conheçam os nossos programas nas áreas essenciais, saúde, segurança, educação, habitação, desenvolvimento econômico, região metropolitana, descentralização e autonomia, porque eu acho que esse é o caminho. Muito obrigado. Agradecemos a presença do candidato Rogério Rosso e de seus apoiadores. Informamos que o candidato irá participar de uma coletiva de imprensa no 2º andar e convidamos os correligionários, bem como os presidentes de entidades que compõem a mesa, para acompanhá-lo. Lembramos que as perguntas pendentes deverão ser respondidas por e-mail pelo candidato, conforme regras estabelecidas no regulamento deste evento.